O pior já ficou para trás do Banco do Brasil? Eu acho que ainda não. Eu acho que a gente ainda pode ver o terceiro trimestre ruim. O que que eu fiz quando eu faço a conta de Banco do Brasil? Se eu faço apenas um projetivo, né, ou seja, projeto lucratividade, coloco os 30% de payout e ainda faço um preço líquido, ou seja, já descontando os 15% do JCP, hoje eu tenho o Banco do Brasil negociando praticamente a 0% do que a gente chama de margem de segurança. Então, estou comprando o Banco do Brasil agora? Não. Olhando da forma projetiva, não estou comprando. Só que eu já tenho a posição. Ah, Bruno, pô, mas a sua maior posição na sua carteira também era Banco do Brasil. Sim, é 14%. Mas não é 70, entendeu? É 14%. Eu tenho no exterior, eu tenho em outros lugares, então compensou muito a queda da carteira. Banco do Brasil sofreu uma derrocada gigante aí depois do resultado do primeiro tri, Sim, aí teve aquele fatídico dia lá que saiu um balancete na CVM, 7%, eu acho, né. na no onde foi mesmo? Sai na que eles Banco Central. divulgam no Banco Central, né, Sai no Brasil Journal. aí daí o Brasil Journal veio e fez uma notícia, mas acho que eram 2 meses só e tal, e depois veio o resultado, viram que não estava tão ruim Tão ruim quanto assim, exato. quanto esperado. E aí a minha pergunta que eu faço para você e faço para várias pessoas que já passaram por aqui: pior momento já ficou para trás? É uma boa pergunta. E você estuda também Banco do Brasil, dado que você tem eu não sei se você tem ainda na carteira, né. Tenho. Mas enfim, qual que é a minha opinião? Acho que o pessoal, ele precisa entender 2 coisas. Essa é a minha visão. Eu falo com o Nishio disso também. Tem a questão de curto prazo e tem a tese de investimento na empresa. Então, se o pessoal fala: "Pô, o Banco do Brasil perdeu fundamento?" Sim, perdeu. Se você for olhar no curto prazo, você tem um resultado muito pior e que vai demorar para voltar ao que era. Quanto vai demorar? 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio? Eu tô meio nessa linha. Eu ainda sou um pouco mais pessimista, talvez 2 anos precise aí para o Banco do Brasil voltar a talvez ser o que estava sendo agora no passado recente. Ou seja, então perdeu o fundamento no curto prazo. Qual que é a diferença? A tese para uma carteira de dividendos, para o Banco do Brasil, para alguém que quer se posicionar numa empresa perene, lucrativa, que paga dividendo, que tem isso no seu intrínseco, ou seja, tem uma política clara de pagamento. Ficou para trás? Não, acho que não. O que que aconteceu? Teve que reajustar o navio por conta de uma turbulência, por conta de um monte de iceberg no meio do caminho. Ou seja, teve que diminuir o payout, vai pagar menos dividendo, resultado tá muito pior, o ROI tá de 8, talvez até chegue a ficar um pouco pior agora no terceiro tri, essa é um pouco da minha opinião também, mas depois já começa a melhorar. Só que o que que o pessoal acha? Pô, no quarto tri então vai melhorar pra caramba, vai voltar a ser 18. Não vai. Vai crescer de forma gradual, acho que essa é a palavra a ser usada. Então o que que eu faço? O que eu sempre falo pro pessoal: faz o básico, que é o quê? Faz a conta. Olha para o que você tem hoje de oportunidade no mercado, faz a conta com as suas projeções, talvez até seja mais pessimista do que otimista, que é o meu caso, e vê se continua valendo a pena você comprar nesse momento. O que que eu fiz quando eu faço a conta de Banco do Brasil? Se eu faço apenas um projetivo, né, ou seja, projeto lucratividade, coloco os 30% de payout e ainda faço um preço líquido, ou seja, já descontando os 15% do JCP, hoje eu tenho o Banco do Brasil negociando praticamente a 0% do que a gente chama de margem de segurança. Então, estou comprando o Banco do Brasil agora? Não. Olhando da forma projetiva, não estou comprando. Só que eu já tenho a posição. Acho que tem que vender? Não também. Por quê? Porque a tese da companhia ainda se mantém. Só que num curto espaço de tempo, a alocação do seu capital é mais óbvio você colocar numa BB Seguridade, ou numa Caixa Seguridade, ou em outras empresas de outros setores também. Então é assim que eu penso. O que que eu acho que foi cagada do pessoal? E eu falo isso. O pessoal concentrou demais a carteira em Banco do Brasil quando tudo estava muito bem. Eu sempre falo isso. No básico que funciona, que é o meu treinamento lá, acho que talvez a frase principal é: diversifique a carteira e mitigue o risco específico. É muito fácil de você concentrar a carteira quando está tudo indo muito bem, mas não é assim que você constrói um portfólio. Você tem que construir um portfólio olhando para se tudo der errado, no meu portfólio continua caminhando, ele continua vivo, eu continuo dentro do jogo. É assim que o pessoal tem que pensar. E aí o que que o pessoal fazia? Bom, vou deixar 70% da carteira em Banco do Brasil porque ele está me dando um ROI de 20, de 22 e está me pagando 12% de yield. Beleza, muito fácil quando está tudo muito bem. E agora, a partir do primeiro tri, que a renda caiu pela metade? Imagina que esse cara estivesse vivendo de renda já. Imagina que ele fosse aposentado, tá vivendo de renda. Pô, caiu pela metade o dividendo da carteira dele. Ele vai cortar pela metade o custo de vida dele? Não vai, entendeu? Então ele vai se prejudicar. Às vezes vai precisar vender o patrimônio para recompor isso, vai vender com preju, entendeu? Então essa que é a visão. Pare de concentrar. Eu falo isso muito no meu canal. "Ah, Bruno, pô, mas a sua maior posição na sua carteira também era Banco do Brasil." Sim, é 14%, mas não é 70, entendeu? É 14%. Eu tenho no exterior, eu tenho em outros lugares, então compensou muito a queda da carteira. A renda total, se você for olhar o yield da carteira, não caiu praticamente nada. Por quê? Porque o Banco do Brasil caiu, mas, pô, você tem outros que melhoraram. Eu tenho Caixa Seguridade que melhorou, tem BB Seguridade que tá pagando mais. Pô, eu tenho até uma Petrobras que tá pagando bem.
A Vale, querendo ou não, 9, 10% de yield também tá pagando. Então na carteira total não caiu. O pior já ficou para trás do Banco do Brasil? Eu acho que ainda não. Eu acho que a gente ainda pode ver o terceiro trimestre ruim. E aí a gente vai até vamos ver, né, esses balancetes que vão saindo aí pra gente conseguir entender os meses, né, julho, por exemplo. Eu ainda acho que o terceiro tri vai ser pressionado nesse sentido, só que também o mercado sempre tende a ser muito mais pessimista no início do que vai ser. Então, muito dessa queda, na minha opinião, também já está precificando meio que esse calo. Então eu diria que a gente está talvez chegando no fundo do poço. Qual que é uma variável nova? Lei Magnitsky. Vai ter multa para o Banco do Brasil? Vai fechar a conta do ministro? Não vai? Será que os caras vão fazer algum tipo de penalização para o banco? E isso é difícil da gente colocar na conta. Isso é muito difícil. Então, se isso acontecer, beleza, aí pode piorar um pouco mais, a demora pode prolongar a melhora, né? Então pode demorar para melhorar. Mas é uma coisa que é muito não palpável, na minha opinião, tá? Não consigo. Se você falar para mim, pô, coloca aí o impacto no lucro da Lei Magnitsky. Pô, é difícil, né? Acho que nem o Nishio consegue colocar isso daí. Você tem mais um feeling do que pode acontecer, E aí estrago e sempre falo pro pessoal, cara, uma questão de custo de oportunidade de você alocar o seu capital e montar um portfólio ótimo. Portfólio ótimo é um portfólio diversificado que mitiga risco específico. Ponto. a gente até costuma Não. falar, né, que sua carteira tá toda subindo num dia tá errado, né. Uhum. E mais do que isso, se a sua carteira só sobrevive num mercado muito bom, tá errado. A sua carteira tem que ser capaz de sobreviver num mercado muito ruim. Porque se tudo é muito bom, mesmo um idiota com qualquer tipo de empresa vai bem. Sim. Entendeu? No mercado muito ruim, só as boas empresas e os bons negócios sobrevivem. É assim que você tem que pensar a sua carteira. Então eu acho até bom que a gente esteja passando por esses momentos de turbulência no Banco do Brasil, por exemplo, e que a gente vai passar com o BB Seguridade, a gente vai passar com o Itaú, a gente vai passar com várias empresas. Porque aí o pessoal entende a importância da diversificação, entendeu? Então, eu gosto de pensar dessa forma. Já tem gente que fala, não, eu vou concentrar tudo. Eu acho ineficiente do ponto de vista da montagem de portfólio, porque é o risco muito alto que você corre. Claro, quanto mais risco, né, maior o retorno potencial. Só que na época da cagada, né? Que foi o que Uhum. aconteceu com o Banco do Brasil. Então, respondendo sua pergunta, acho que a gente ainda não chegou no fundo do poço, mas estamos próximos. Mas se fosse para aportar em Banco do Brasil hoje, eu ainda esperaria, porque eu acho que você tem mais oportunidade hoje dentro do setor financeiro nas seguradoras. E que estão te pagando o melhor dividendo hoje, com mais margem de segurança, com menos desafio no curto prazo. E ambas as empresas têm tese de investimento para o longo prazo do ponto de vista do dividendo. Então é isso. Ah, e assim, eu Não sei olhando se você concorda, né? não, eu concordo, é que eu olhando o desempenho das ações de Banco do Brasil pós resultado do 2T, o que a gente viu foi, do fundo acho que subiu uns 15%, 16%, algo assim, Sim, né. sim. Então, aí eu não sei se esse movimento está correlacionado com o investidor pessoa física que aproveitou para comprar ou se realmente o mercado entendeu que o pior É, momento tinha uma, ficado uma, atrás, né. uma coisa que é interessante, até fiz um react. E tinha muito short também, tinha Tinha. muita posição, gente apostando contra Banco do Brasil. Eu até fiz um react recentemente num vídeo do Bruno Perini do Banco do Brasil, que ele falava o seguinte: "Ah, tem muita pessoa física comprando o Banco do Brasil e tem pouco fundo comprando, isso aí é um sinal errado". Meio que deu a entender isso, assim, não com essas palavras que ele falou, mas olhando os comentários o pessoal também entendeu isso. E eu discordo dele, porque é o seguinte, não necessariamente a pessoa física comprando muito significa que um negócio é ruim ou é bom. Uhum. Então não dá para você colocar isso. E outra, é muito difícil de você comparar o que um fundo está fazendo com o que uma pessoa física com uma estratégia de longuíssimo prazo, como é o meu caso, está fazendo também. Por quê? Porque querendo ou não, o fundo, por mais que ele se diga fundo de ações de longo prazo, ele vai querer trazer para o seu cotista uma performance no curto prazo. Isso é um fato. Porque senão nada justifica o cara ficar cobrando 2% de ADM e 20% de performance. O cara não ganha dinheiro. Então, se ele ficar cobrando 2% de ADM e nunca performar no curto prazo, o cara vai falar: bom, vou sair. O cotista vai falar assim: não quero ficar pagando. E se ele também não performar no curto prazo, ele não paga os 20% ali pro cara. Então, querendo ou não, mesmo que o fundo seja de ações, o cara sempre vai estar nessa busca de, pô, querendo ou não, eu quero performar, eu quero trazer performance no curto prazo. Por mais, às vezes ele não consegue, tudo bem. Mas meio que, talvez até inconscientemente, o cara tem essa visão. Essa é a minha opinião. Então, é claro que esse cara não vai estar comprando o Banco do Brasil hoje, porque como a gente tá falando aqui, a tese de curto prazo tá muito pior. É, Como a gente falou, talvez 2 anos, precisa dar performance no curto prazo e esse pra cara precisa para justificar o ter o fundo e cobrar 2% de ADM e 20% de performance. Então assim, é óbvio que o fundo não vai estar comprando agora, porque de novo, a gente falou aqui, talvez não chegou ainda no fundo do poço, não tem tanto trigger, vai demorar para recuperar, tem muita incerteza ainda. É claro que esse cara não vai comprar. Então, comparar esse cara com um investidor pessoa física de longo prazo, acho que não faz muito sentido. Agora, faz sentido só porque eu sou pessoa física de longo prazo sair comprando a qualquer custo? Também não. Eu acho que o pessoal é muito 8 ou 80, tem que ser, cara, racional.
Faz a conta. Ponderado, né? Faz a conta do negócio. Fez a conta, tem margem de segurança? Compra. Ah, mas Bruno, eu fiz a conta, tem margem de segurança, mas o cenário tá muito ruim. Mas tem margem de segurança? Tem. Então compra, porque é uma boa oportunidade. Se não tem, espera um pouco e vai comprando outras empresas. É exatamente isso que eu tô fazendo. E um erro que eu cometi já e que eu tô me policiando bastante para não cometer esse erro é, às vezes, a sede ao pote. Então, puta, começou a cair, caramba, deixa eu comprar. Espera um pouco. Porque se é uma mudança muito repentina de fundamento, vamos fazer mais conta antes de sair comprando. Então esse foi um erro, entre aspas, que eu cometi de Banco do Brasil. Não cheguei a comprar nada muito caro não, na minha opinião, mas eu poderia ter esperado mais. Por quê? Porque eu poderia ter feito um aporte muito mais estratégico, muito mais voltado para o negócio. Por exemplo, hoje eu tenho um preço de Banco do Brasil na casa dos R$ 20. Ou seja, caiu para 18,50 lá no dia do balancete. Ali eu fiz um aporte. Ali eu fiz um aporte grande. Só que, pô, eu poderia ter esperado muito mais em vez de fazer outros aportes que eu tinha feito antes, entendeu? Então isso eu tô trabalhando também e, querendo ou não, todo mundo vai ter esses erros. O que eu acho meio bizarro são aqueles caras que fazem vídeo como se nunca errou. Todo mundo erra, todo mundo comete cagada, entendeu? Então esse é um erro que eu tô me policiando de não cometer. Então fazendo mais conta, mais racionalidade. O que mais você tem na carteira? Você falou BB Seguridade, Banco do Brasil, eu sei que você tem Vale também, você falou de Petro. Ó, em termos Lembro que você estava olhando para siderúrgicas, né, com eu tenho uma carteira pública lá no meu canal. A diferença da minha carteira pública pra minha carteira total é que a minha carteira pública também faz parte da minha carteira total. Os caras acham que não faz parte. Ela faz. Só que ela é um pedaço público da minha carteira. A diferença é. Você deixa público só renda variável Brasil, correto? Não, não, eu deixo público renda variável Brasil e a parte no exterior que eu comecei na carteira pública. Só que eu já investi no exterior antes. Entendi. Os ativos são os mesmos. Com a única diferença de que na minha carteira particular eu tenho Nvidia lá fora e na minha carteira pública não. Do resto, os ativos são o mesmo. O que muda são as quantidades, porque eu comecei a investir antes de ter um canal, inclusive, e no exterior eu comecei a investir no canal há um ano, sei lá. Entendeu? Então tem essa diferença. Mas não, os ativos são os mesmos, a análise é o mesmo. Então o que eu tenho, qual que é a minha meta, né? Seguindo o básico que funciona. Eu quero ter 50% Brasil, 50% no exterior. São 4 caixinhas no básico que funciona, que é o meu método. Real estate, que é parte imobiliária, nos Estados Unidos, via REITs. ETFs internacionais, então é um S&P, por exemplo. Aí eu tenho, no Brasil, ações e dividendos. E eu tenho um negócio que eu chamo de fator Z. O que é o fator Z? É um tipo de ativo que pode exponencializar ou me trazer bom upside para minha carteira. E também proteção. Pode ser uma criptomoeda, por exemplo. No caso do Bitcoin que eu tenho, Ethereum que eu tenho, e no meu caso da minha carteira particular, a Nvidia também, que para mim é esse fator Z. Invisto desde 2017, né? E nunca vendi. E sempre comprando. Então tem essas visões. Então tem essas 4 caixinhas. Como que tá a minha carteira pública hoje do canal? Ela tá 71% Brasil e o resto nos Estados Unidos. Ou seja, eu ainda preciso melhorar essa percentual. Mas isso vai com o tempo. Eu não vou vender nada do Brasil para rebalancear. Eu só vou aportar mais lá fora. Mas também tá na máxima histórica e tudo mais, então você vai segurando, você vai aproveitando as melhores oportunidades do momento. Essa é a visão. Aí de Brasil, o que eu tenho? Setor financeiro. Tenho o Banco do Brasil, de bancos, né? Banco do Brasil e BR Partners. Então eu gosto dessa duplinha, né? Porque o Banco do Brasil é mais sólido, né? O bancão mais perene e tudo. E o BR Partners é uma small cap, com aquela ideia de, pô, mercado melhorando, macro melhorando, também conseguir melhorar o modelo de negócio. Eu vejo uma resiliência muito boa no BR Partners no modelo de negócio deles. Por quê? Porque eles, querendo ou não, como banco de investimento, eles estão muito ligados também num cenário macro mais favorável para performar. Então, pô, com mais IPO, com fusões, aquisições, saindo pra caramba, às vezes com Ambiente de juros mais baixo. ambiente de juros mais baixo, a verdade é essa. Mas mesmo num ambiente muito desafiador como a gente tá vivendo, os caras continuam entregando 23% de ROI, entendeu? E pagando bastante dividendo. Porque isso tá intrínseco também da própria empresa. Eles têm essa ideia de remunerar os seus executivos via dividendo. É, eles são sócios, né, da Eles são sócios do negócio, então eles têm total interesse de fazer aquilo pagar um bom dividendo. Então essa é a ideia. Então tem essa duplinha. Aí eu tenho as seguradoras, que é BB Seg e Caixa. Comprei recentemente Caixa, Seguridade. Eu tenho elétricas, né, Eletrobras, que é uma posição que eu sou muito otimista, gosto bastante. O Vitão, inclusive, me abriu muitos olhos para Eletrobras, eu não tinha tanto. inclusive, Eletrobras, acho que desde Oh. do começo do mês sobe uns 27, 28%. Então, por que que eu acho que tá começando a subir? Porque o mercado tá começando a olhar falando assim, bom, os caras estão trabalhando bem, e eles estão começando a se tornar uma potencial pagador de dividendos fortíssima. É, já mudaram a política agora. Já mudaram. Eu ainda acho que talvez vá mudar para uma política bem mais clara. Eu ainda tenho essa expectativa, como mais ou menos aconteceu com o Copel, E que é é um uma política case desalavancado, se você compara a média do setor, muito desalavancado. E detalhe, o pessoal às vezes fala: "Pô, mas tá investindo". Pô, é bom que esteja investindo e eu gosto do investimento que a Eletrobras tem feito na parte de transmissão. Acho que no último tri,
grande parte dos investimentos, se não quase que a totalidade foi para transmissão. Tudo bem que olhando para o total da empresa ainda não é tão relevante assim, né, Pouco. quanto a parte de geração. Só que eu acho que isso ao longo do tempo vai trazendo mais previsibilidade para a própria empresa, o que permite ela ter uma política de dividendo melhor, porque a transmissão é muito mais previsível. Então eu sou muito otimista com a Eletrobras, apesar dela não ser a minha maior posição, porque ela ainda é um case de tese, né, então é tese para frente. Aí eu tenho as transmissoras, né, que é Taesa e ISA, não acho que estão a maior barganha da bolsa não, então faz tempo que eu não compro. E tem o CEMIG, que é a parte de distribuição agora um pouco mais da minha carteira, que está se direcionando, né, para se tornar uma distribuidora, que é uma posição pequena, porque eu vejo muito mais risco na distribuição do que no resto. Então essas são as elétricas. E aí eu tenho commodity, tenho Vale, Petrobras e Gerdau. A mais otimista que eu tenho é Petrobras. Apesar do Vitão não gostar, não é que ele não gosta, né, mas ele nunca deu compra. Eu acho que é uma boa empresa, acho que tá num bom preço, e eu acho que tem um trigger interessante da margem equatorial que eu acho que não está precificado. Não sei a opinião dele, né, mas eu acho que o mercado olha como se não tivesse margem equatorial. E claro, pô, isso aqui não é para amanhã, né, tô olhando para 10 anos para frente. Só que eu acho que seria muito importante isso pra empresa, em termos de crescer produção e depois pagar mais dividendo. Só que é 10 anos para frente, ninguém tá olhando isso ainda, entendeu, na minha opinião. Então eu gosto bastante. Isso é o que eu tenho de Brasil. E aí lá fora eu tenho o S&P 500, tenho um ETF de dividendos sintéticos de S&P 500, ou seja, eles vendem, opções de compra ali, fazem um dividendo sintético e pagam mensalmente. Qual que é o downside talvez disso é que ele não acompanha uma alta do S&P, só que aí eu tenho a duplinha, né, ETF de S&P com ETF de dividendo sintético de S&P. Aí eu tenho Bitcoin, Ethereum e os REITs, né, 2 REITs eu tenho. Realty Income, que é um REIT de grande parte do seu portfólio é varejo, mas é um varejo não discricionário, então, pô, é uma loja de conveniência, é uma coisa assim que mesmo numa crise, por exemplo, você não teria aquilo sendo fechado, por exemplo, então ele é mais anticíclico, só que ele também tem uma exposição industrial, a data center também, acho que é muito interessante, paga dividendos mensais, então o REIT cresce nos últimos 10 anos o pagamento de dividendo, então mostra, né, a geração de caixa muito interessante dele, e o legal é, assim como os FIIs sofreram no Brasil com o aumento de juros, foi a mesma coisa nos REITs nos Estados Unidos. Só que o que a gente vai ver agora? A gente tá nessa inflexão, né, de queda de juros lá fora, e se você for olhar, preço do Realty Income só caiu, enquanto o FFO, né, que é o Funds from Operations, que é a geração de caixa FFO. operacional, ele só subiu. Ele tem subido. Claro, né, não sobe em linha reta, então tem as questões. Só que isso é fundamento. Então, pô, o fundamento tá bom, o preço tá caindo. É uma oportunidade, na minha opinião. E aí eu tenho um outro que chama Sila, que é uma posição bem pequena, que é um REIT de healthcare, né, então tem clínicas, laboratórios e tudo mais, que eu acho que é um segmento que tem uma oportunidade de crescimento boa nos Estados Unidos. Então, basicamente esse é o portfólio, assim. E aí eu só vou sempre mitigando ele pra focar no 50-50 e no básico que funciona. Então tem umas regrinhas, pô, empresa de commodity não tem mais de 10% na carteira. O resto das empresas não tem mais de 15. Então são umas regrinhas, assim, pra eu não me concentrar bastante e me policiar pra num cenário muito bom não querer comprar só uma empresa. Mas aí a minha pergunta para você é a seguinte: vamos supor que você comprou Petrobras a um preço de barganha lá, ela tá em 10% da sua carteira e ela vai para 20. Você faz o que com esses 5 Aí eu só paro de comprar Você Petrobras. não vende? Não, eu não vendo, porque de novo, aí eu vou estar recebendo um bom dividendo, né, dessa posição, Sim. só que aí eu foco os meus novos aportes e o reinvestimento desses dividendos em outra empresa. Então eu vou organizando isso com novos aportes. Qual que é a dificuldade disso? Quanto maior vai ficando seu portfólio, se você não conseguir fazer com que os seus aportes cresçam muito também, vai ser muito difícil de você fazer só via aporte isso. Não é meu caso ainda, então só via aporte eu consigo fazer isso. O Perini uma vez ele falou uma frase que eu achei muito boa, Ele tem 90% de Bitcoin, porque o Bitcoin subiu pra caramba. e ele falou uma frase muito boa, né, que se eu tivesse rebalanceado minha carteira, eu não tenho o patrimônio que eu tenho hoje, porque eu estaria cortando Exato. as rosas e regando as ervas daninhas. Eu sou meio contra essa ideia de ficar vendendo para rebalancear. Eu não acho que faz sentido, até do ponto de vista da minha estratégia. Veja, se eu tenho uma empresa que me paga um bom dividendo e por alguma razão ela sobe no mercado, eu tô recebendo um bom dividendo ainda. Por que que eu vou vender essa empresa e deixar de receber esse bom dividendo só porque ela subiu? Não. Se subiu tá fora do meu preço, mas ela continua pagando um dividendo bom no preço que eu paguei, beleza, eu compro outra, sem problema. E aí eu vou fazendo isso, e aí vou mantendo o patrimônio, eu vou criando posições estruturais. Não significa que eu não deva vender uma empresa. Porque o pessoal fala: "Ah, investidor previdenciário não vende". Essa é a maior cagada que eu já ouvi. "Ah, investidor previdenciário não pode vender". Pô, até o Bart já vendeu, entendeu? A Luiz já vendeu, todo mundo já vendeu. Então assim, eu já vendi Engie. Por quê? É uma boa empresa, claro que é. Só que eu não conseguia comprar mais, porque eu não tinha preço pra comprar. Não tinha margem de segurança. Então a minha posição não crescia, não estava pagando um bom dividendo. Cara, eu preferi vender e comprar outra. Comprei a Eletrobras. Pô, já vendi Iochpe Maxion,
fazer sentido na minha estratégia. Pô, vou vender, eu acho uma ação. Vender, embolsar o lucro para outra empresa. Então não tem problema vender, desde que seja uma visão muito racional e não um giro estratégico de, pô, deixa eu buscar performance para amanhã, entendeu? Essa é a minha opinião. Você falou de 2 estatais, Banco do Brasil e Petrobras, que ainda tem isso, né, tem esse componente mudança de governo, porque Pode ser um trigger, né? hoje o mercado precifica as estatais com desconto grande, acho que também por conta da possibilidade de ingerência, tal, se você tem talvez uma alternância de poder que o mercado discute bastante, Petrobras ainda tem esse quê a mais. O pessoal fala assim: "Ah, eu não compro Petrobras porque ela é estatal". Bom, ela sempre foi estatal. E ela sempre foi negociada com desconto. Então já está no preço. O que você tem que entender é, no preço que está hoje, o desconto que eu quero pagar, ele existe? Essa que é a questão. Porque ser estatal ou não, sempre foi. Então sempre negociou com desconto. Então isso já está precificado pelo mercado, o fato de ser estatal. Você tem que entrar na sua conta e falar assim: "Bom, o preço que o Banco do Brasil negocia hoje, a tantos do valor patrimonial, 0,4 já se quero pagar isso ou prefiro pagar menos, porque vejo o risco muito mais alto?". Aí é uma decisão pessoal. Só que o pessoal que fala assim: "Não, eu não compro porque é estatal". Pô, tá no preço, entendeu? É uma questão de preço, eu sempre falo isso, uma questão do preço que você quer pagar. E aí, claro, né, você pode olhar e falar assim: "Bom, pra mim eu só compro Banco do Brasil a 0,3 o patrimônio". Beleza, então quando chegar a 0,3 você compra. eu uma vez fiz um podcast com o Nishio que a gente estava tentando desvendar quais eram os motivos que faziam o Banco do Brasil com o ROI de 22 negociar Embaixo do patrimônio. abaixo do patrimônio. E aí acho que na época ele listou três motivos. Um era a grande exposição ao agro, né. Na época, lá atrás, ele citou isso. Porque é o setor cíclico Cíclico, exato. e eventualmente você precisa ter um Eventualmente desconto, né, exato. porque tem ciclo de alta, ciclo de baixa, como qualquer commodity. A outra era a questão do risco de ingerência, Participação estatal. participação estatal. E a terceira, eu não me recordo agora, mas eu acho que era a possibilidade de mudança de regulamentação que depois veio a acontecer. É isso aí. E aí acabou pegando o banco um Então, pouco de surpresa. Mas acho que eram esses os principais fatores, né. E acabaram deles se concretizando, né. é aquilo, eu acho que se você consegue fazer uma conta, sempre falo isso pro pessoal, faz uma conta conservadora, tem margem, então compra, acabou, porque vai estar no preço, entendeu. O pessoal gosta de ficar tentando adivinhar muito o que vai acontecer. Pô, mas e a lei, e não sei o quê. Cara, faz a conta, se tem margem de segurança na sua projeção pessimista, beleza, então você tem margem pra comprar. O que eu não gosto é dessa busca muito grande do tipo: "Cara, amanhã eu preciso performar minha carteira. Amanhã. Amanhã, se eu estiver perdendo para o CDI", cara, perder para o CDI no mercado como a gente tá vivendo agora, nesse último ciclo de juros a 15, pô, talvez seja normal no curto prazo você perder para o CDI. Não tem que ter, você não tem que achar que você é o pior cara do mundo. Você tem que olhar para o longo. Então você pega minha carteira lá, tá pública no canal, abre lá, você vai ver. Eu tô perdendo para o CDI agora nesse ano. Olha o que caiu as posições, olha o que aconteceu. Pega o mais longo da carteira desde o início dela, tá batendo, tá melhor. Então o que que é o bater o CDI? Qual é o horizonte de tempo? E aí volto a dizer, eu acho que essa é uma questão do problema no Brasil, que talvez tenha sido muito influenciado por essa indústria de fundos, falo isso, que é essa busca por performance de curto prazo em renda variável. Você não deveria querer uma performance de curto prazo na renda variável. Se ela acontecer, ótimo, mas se ela não acontecer, não significa que a estratégia não dá certo. Porque depende de muitas questões. Depende de ciclo macroeconômico, depende do momento das empresas, depende do ciclo das empresas, entendeu? Então é aquilo, o pessoal fica querendo muita performance no curto prazo e às vezes deixa de comprar bons ativos para ganhar às vezes 15%, o que poderia ganhar muito mais do que isso se permanecesse com o investimento. Eu fiz até um react do vídeo do AGF, que eu achei um vídeo bem legal que eles fizeram, que era comparando, né, o quanto que o Banco do Brasil tem de retorno potencial para os próximos 20, 25 anos nos preços que estavam nesse cenário mais pessimista. Pô, é muito maior do que o IPCA mais 7, IPCA mais 8, é muito mais, entendeu? Então assim, leva tempo, tem mais risco, leva tempo. Só que é aquilo, você tem que ter esse horizonte de tempo. E se você quiser performance de curto prazo, uma carteira de ações, eu acho que o pessoal tá fazendo errado, entendeu? Se conseguir isso, ótimo, beleza, é um plus. Se não conseguir, não significa que está errado, entendeu? Significa que você está num ciclo ruim.